Olá, bem-vindo ao Eureka na TV. Horários, você sabe, né? Não se esqueça, por favor, hein? Nós estamos juntos das 13h30 da tarde até as 14 horas e também das 17h30 até as 18 horas, tá? Sempre esteja conosco aí, acompanhando nossos temas, nossos programas, sempre falando sobre assuntos de cultura geral, falando sobre Enem, educação, preparação sua para o vestibular, para as provas do Enem, assim como também você que gosta de assuntos de conhecimento geral, esteja aqui conosco. Não esquecendo, como sempre repito, que se você não conseguiu ver no dia, você assiste de novo no sábado à tarde. Os programas repetem no sábado à tarde. Ou ainda, se você também não conseguiu, não tem problema. Você pode fazer o seguinte, vai ao YouTube e lá temos Instituto Eureka, Educa-me Brasil. E lá estão todos os programas que nós tivemos até agora. E, lembrando também, porque senão você esquece, né? Nós temos todo dia programa no rádio também, o Eureka no rádio. Das 5 para as 7 até as 7 horas da manhã e das 5 para as 11 até as 11 horas da noite. E aí sim, sempre falando primordialmente em educação. Hoje eu estou aqui com a professora Ângela. Obrigado, Ângela, obrigado por ter vindo aqui. Agradeço que você tenha me convidado, agradeço a oportunidade de estar aqui com a turma. Que é isso. Já vai ser sócia também. E a professora Ângela veio com um assunto extremamente interessante e que instiga. O próprio nome já deixa a gente, opa, pera um pouquinho. E qual é o nome do tema que nós vamos conversar? Sobre o que vamos conversar? Gestão da qualidade. Olha só, é significativo, hein? Para você que é um profissional, para nós que trabalhamos na educação, essa ideia da qualidade, né? Daquilo que você faz com qualidade ou entrega com qualidade. E como proporcionar isso? Qual a gestão necessária para isso? Então, Ângela, vamos lá. Vamos pro jogo. Vamos jogar então. Muito bem. Porque quando a gente fala em qualidade, as pessoas dizem, sim, porque eu gosto de qualidade, eu gosto da coisa com a qualidade. E o que seria exatamente a qualidade, né? Fica esse problema. Fica meio subjetivo, né? Fica, O que é qualidade, afinal de contas? Será que algo que tem qualidade para mim tem qualidade para você, Oswaldo? Será que... Né? É uma boa questão, É né? uma boa questão, exatamente. Já que é subjetivo? Já que é subjetivo. Fica tão subjetivo assim a pergunta a priori, mas o que é a qualidade, então, para mim, para você, para as outras pessoas? Como é que funciona? O que eu entendo por qualidade? Exatamente. Bom, então vou começar por um trajeto histórico para mostrar como que o homem se deu conta de gerir a qualidade. Deixa eu só te avisar uma coisa. Sim. O nosso diretor, Eduardo... Perfeito. Toda vez que você precisar de imagem, é só... Eduardo, entra em campo. Entendeu? Eduardo, não era para colocar ainda, era só um exemplo, Eduardo. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigada. Eu chamo o Eduardo e ele coloca a minha imagem. Isso aí. Perfeito, perfeito. Eduardo, então, por gentileza, coloque a primeira imagem que a gente vai a partir dela. Então, olha o nosso contexto histórico. Historicamente, a preocupação de um comprador com a conformidade daquilo que estava comprando sempre existiu, né? E quando a gente fala em comprando, muitas vezes a gente tende a pensar apenas num produto, num bem. Às vezes a gente esquece que um serviço também vem da compra. Eu estou comprando uma aula, por exemplo. O professor chega para dar uma aula. Ele está prestando um serviço ali. Então, essa aula é um produto da ação dele de ministrar a aula, mas a aula em si, e se eu paguei por essa aula? Sabe que durante muito tempo eu fui julgado nos tribunais da Inquisição da Educação e toda vez me queimaram. Meu Deus. Quando eu sempre falei que a aula
você tem que entender a tua aula, e aí não estou dispensando todos os aspectos importantes de pedagogia, da educação, mas você tem que pensar na sua aula como um produto. Um produto que alguém que vai comprar no sentido de se interessar por ela, Sim. que é o aluno. Então empacote muito bem esse seu produto, né? E venda muito bem, mostre conhecimento e mostre que aquele teu produto é bom. Para que o teu cliente retorne. E quando é que o teu cliente retorna? Quando o aluno volta satisfeito à tua aula no próximo dia. Né? E ele volta satisfeito e diz assim, tem qualidade. Né? Tem qualidade. E é isso mesmo. Então, a gente pensando em um produto ou em um serviço. Então, quando as pessoas negociam, elas sempre esperam que o que elas estão recebendo, seja esse produto, né, bem ou serviço, tenha qualidade. Então, a preocupação com a qualidade sempre existiu, sempre existiu. Mas nós tivemos, no âmbito empresarial, uma preocupação maior a partir do momento que surgiram as empresas. Então, a gente vai para a Revolução Industrial, a gente vai para o surgimento das empresas e a gente, ali na Revolução Industrial, surgem figuras que não existiam antes. Surge a empresa, a pessoa jurídica, surge o fornecedor, surge o cliente, surge o colaborador, dali a pouco surgem os sindicatos. Então, nós temos uma série de figuras que até então eram inexistentes. E os nossos atuadores, né, os nossos agentes nessa sociedade, começam a entender que os produtos precisam ter qualidade. O nosso pequeno artesão vira um empresário, vira um dono de fábrica e ele perde a noção do processo dele. Ele não consegue mais verificar o processo até o final. Então, começam a sair produtos defeituosos nesse momento. E aí se pensa, não, a gente precisa verificar como para fazer para que saia isso com qualidade. Né? Então, o nosso primeiro foco, na nossa primeira fase, digamos assim, o foco era no produto. E era assim, Oswaldo, bem assim. Saía um produto, suponha que eu vou fabricar, sei lá, um sapato. Olhava para o sapato, se o sapato estava perfeito, ia para a venda. Se o sapato tivesse algum defeito, era descartado, era jogado fora esse sapato. Então, pense a quantidade de prejuízo. Pense no desperdício do material que você investiu, do tempo que você investiu, da mão de obra para produzir um produto que é defeituoso e que vai para o lixo, que você não consegue aproveitar. Né? Mas era a gestão da qualidade lá num primeiro momento era assim, com o foco no produto, onde se separava o bom e o ruim descartava e o bom ia para venda. Era praticamente, era no final do processo. Final do processo. Quando você tem que pensar, acredito eu, no processo. No processo. E isso foi visto na segunda fase, exatamente. Só que se a gente pensa hoje, na nossa sociedade, nas nossas empresas, ainda muitas empresas fazem a gestão assim. Né? Ao final de tudo pronto, vai verificar se dá para vender ou se não dá para vender. Então, nós temos ainda empresas nessa primeira versão da gestão da qualidade. Então, se percebeu que era muito prejuízo, vamos para um segundo momento. Doeu no bolso, como se diz, né? Exatamente, doeu do bolso, né? Então, a gente tem que ir para a gestão do processo. Por quê? Porque se você tem um processo de qualidade, você tem como consequência um produto de qualidade. Então, vamos gerenciar todo esse processo, né? Vamos ver todas as fases do processo para a gente conseguir gerar um produto de qualidade. Então, num segundo momento, a gente teve a gestão do processo, né? Onde se trabalhou, onde que aconteciam os erros, aí se voltava para não repetir esses erros, então eles eram analisados, né? Os erros eram analisados, mas ainda não se tinha a visão final, que era do cliente, porque eu posso fazer um perfeito sapato, num processo de fabricação perfeito. Não vai me gerar erro. Mas será que é o sapato que o meu cliente quer? Será que eu tenho essa visão ainda? Então, a qualidade, ela vai mais além. Mais para frente. E hoje é uma grande preocupação do mercado, né? Sim. É qual o produto que o meu cliente quer. Exatamente. Né? É que você disse, eu posso ter um produto de extrema qualidade, mas ele atende à necessidade, ao desejo do meu cliente. Né? Exatamente. Então, o nosso terceiro momento é o foco no cliente. Isso começa lá pela década de 70,
se a gente for nomear aqui, né, com o sistema Toyota de produção, foi quem primeiro pensou no cliente e se expandiu, e o mundo hoje olha e produz para um cliente, para um público-alvo, para um consumidor, né, para um usuário, né, o meu usuário então, é assim que funciona. Eu posso chamar minha tela síntese? Por favor. Minha tela síntese, por favor, então. Olha lá as fases, né? O produto, então eu tenho a conformidade do produto. Num momento seguinte, eu tenho o processo, a conformidade técnica de acordo com o projeto daquilo. E hoje, o foco no cliente. Então, a conformidade tem que ser com as expectativas do consumidor. Então, o que ele espera? E nesse contexto, e aí vem uma pergunta minha, entra também a preocupação, já que o foco está no cliente, com o bom treinamento do meu pessoal, né? Porque Claro. eu preciso um pessoal atento a esse cliente, que compreenda esse cliente, né? Que saiba o que oferecer para esse cliente. Então, também ali, pela década de 70, 80, nós tivemos um auge das montagens das equipes de treinamento dentro das empresas, né? Era uma preocupação com recursos humanos e principalmente com treinamento de pessoal, preparo de pessoal. Eu acho que tá ligado, tem Sim, a ver? Tudo a ver, tudo a ver. Hoje, inclusive, a visão do cliente, alguns teóricos colocam para a gente assim, clientes externos e clientes internos. O teu colaborador, o teu fornecedor, o teu público estratégico, todos eles são teus clientes. Então, quando a gente pensa em servir bem o cliente, significa servir bem toda a sociedade da empresa e não apenas o consumidor final, aquele nosso cliente externo. Sim, porque todos compõem o mercado, né? Todos estão inseridos dentro daquilo e pode ser o meu cliente, efetivamente. Sim. O meu mercado, efetivamente, né? Você está gostando da nossa conversa? Espero que sim, porque eu estou gostando um monte. Nós vamos dar uma paradinha, tá? Uns minutinhos. Você aproveita, bebe uma aguinha, dá uma voltinha e volta conosco aqui que eu e a Ângela estaremos conversando sobre gestão da qualidade. Estou esperando por você daqui a pouco, hein? Estamos retornando. Olha aí, estamos de volta. Não demoramos muito, né? Estamos de volta com você para seguirmos no papo, eu e a professora Ângela, para seguirmos conversando sobre gestão da qualidade. Importante, hein? Vá anotando alguns dados, você que está formando a sua empresa, você que está acabando de sair da sua universidade, vai montar a sua empresa, vai montar o seu negócio, ou mesmo você que já está entrando na universidade ou opera um pouquinho, quem impede que você já tenha seu negócio, já tenha, né, algum produto para vender, algum serviço para vender. Continue nos acompanhando aí, vai ser bem útil para você. Ângela, estou largando de novo na tua mão. Perfeito, perfeito. Então, a gente terminou falando da expectativa do nosso cliente, né? Vocês já viram aqueles memes que correm pela internet, expectativa versus realidade? Coloca a minha tela lá, por favor. Expectativa versus realidade. A próxima tela, por favor. E antes da tela da expectativa e realidade, eu tenho o trabalho nas coxas, que é uma expressão fantástica. Essa expressão, feito nas coxas, feito né? nas coxas, exatamente. Porque isso também é uma outra visão errônea de que as coisas com qualidade têm que ser totalmente padronizadas. Tá? Então, vamos explicar a origem da expressão primeiro. A gente tinha a criação das telhas, na época do Brasil escravagista, que eram feitas nas coxas dos escravos. Então, a nossa imagem ali ilustra muito bem. Como os escravos tinham coxas de tamanhos diferentes, formatos diferentes, como todo ser humano, obviamente, né? Sim. As telhas saíam de formatos diversos. E na hora de fazer o telhado, elas não encaixavam muito bem. Então, a gente tinha telhados que ficavam desnivelados, telhados que por vezes tinham furos, então entrava o sol, entrava a chuva, e aí falava assim, nossa, mas que trabalho feito nas coxas. Ficou com um sinônimo de um trabalho mal feito, o trabalho feito nas coxas, por causa da falta da padronização. Só que nem tudo para ter qualidade precisa ser padronizado.
Por exemplo, um telhado, sim. As telhas, elas precisam ter todas o mesmo tamanho, o mesmo formato para ter um encaixe perfeito. Então, eu tenho aí uma padronização. Mas se, por exemplo, eu vou encomendar um vestido, esse vestido eu não vou querer que ele seja igual a outro vestido, então eu vou fazer um vestido exclusivo, vou fazer por demanda. Pensando aqui, se o meu foco é o cliente, né? Se o meu foco é o cliente, eu não posso pensar em padronização. Eu tenho que pensar em personalizar para esse cliente. Exatamente. Né? A padronização, ao contrário, ela vai me atrapalhar. Em alguns produtos, sim. Alguns eu tenho que seguir a norma. Por exemplo, não posso fazer um rolo de papel higiênico que ele seja maior do que o que está padronizado no tamanho, senão eu vou ter um problema que eu não vou encaixar o papel higiênico no dispenser lá, né? Mas o caso, por exemplo, de encomendas, né? Por projeto, os vestidos, eventos, uma ponte, por exemplo, uma ponte é única. Uma ponte. Então, eu tenho um projeto único para aquilo. Né? Então, a padronização não é sinônimo de qualidade. Né? Então, a gente tem essa visão, às vezes, equivocada de que tudo bem padronizadinho tem qualidade. Nem sempre. É um erro, por exemplo, na educação. Né? Às vezes, quando a gente chama daquela educação pasteurizada, né? Tudo igual para todas as sedes com os mesmos materiais, com tudo igualzinho. Não é bem assim. Não é bem Tem assim. Tem sedes em regiões diferentes, regiões com públicos diferentes. Não, você entrou em tal colégio, todo o material é igual. Tá, mas isso serve? Quer dizer, né, não vai funcionar. Hoje é o contrário. De novo, até as escolas, até a educação, ela tem que pensar no seu cliente, né? Isso me lembra, eu não sei se você sabia, Ângela, os primeiros a fazerem, né, um manual didático foram os jesuítas. Em 1500 e lá vai carne assada, eles fizeram o primeiro manual para a educação. Quer dizer, como as salas deveriam ser, como o professor deveria agir, o que é disciplina, o que é indisciplina, o que devia ser ensinado, o que não devia ser ensinado, tudo. Eles colocaram nesse primeiro manual de educação. O Ratio Studiorum era o nome dele. Mas lá, eles já se deram conta de uma coisinha. Em 1500 e pouco, não dá para educar da mesma forma ou para catequizar da mesma forma em todos os lugares. Em alguns lugares eu terei que agir de uma forma, de outros lugares eu terei que agir de outra. De alguns lugares eu terei que ensinar música na língua deles e adaptar as músicas na língua deles para depois trazê-los para a minha língua e automaticamente catequizá-los. Em outros lugares não preciso isso. Quer dizer, eu vou me adaptar ao público. Já os jesuítas, em 1500 e lá vai carne assada, tinham se dado conta disso. Da importância de você estudar o teu público. Exato. É isso mesmo. Então, a gente tem, né, essa questão que nem sempre é padronizado, tá? Então, temos situações que são, né, é necessária a padronização, claro, mas muitas não são. E aí, a questão da expectativa, né, que a gente fala, você está atendendo a expectativa do cliente? Agora sim, eu acho que vem a minha tela da expectativa, olha lá, expectativa e realidade. Eu coloquei um exemplo, né, porque os memes correm aí na internet, o que seria a expectativa e o que é a realidade, né? Imagina a decepção do cara que está com o dedinho segurando ali. Imagina o rosto de decepção da figura. Esse cookie, né? Então, quando você vai consumir alguma coisa, ou seja, você vai comprar um produto, ou mesmo você vai sentar numa sala de aula para assistir um professor, você tem uma expectativa. E aí você se depara com a realidade aí na sua frente. Tá? Então, como que é feita a mensuração de qualidade nesse aspecto? A gente tem essa relação entre expectativa e realidade. Então, se eu espero que o meu professor chegue à sala de aula, se apresente, cumprimente todo mundo com um sorriso, um bom dia, abra o livro, me permita ler, essa é a minha expectativa. E ele chega e ele faz tudo isso, eu tenho expectativa e realidade compatíveis, para mim a aula ok, é uma aula de qualidade. Tá? Agora, se eu chego na sala de aula, por exemplo, eu espero esse mesmo professor, e o professor, além disso, brinca com a turma,
traz uma coisa extra, traz uma diversão, sabe? Me permite aprender de um jeito que me supera a expectativa, eu vou para o encantamento do cliente. Ou seja, eu tenho aí a minha excelência. Então, eu estou acima da qualidade, eu alcancei um grau de excelência. Mas pode acontecer o contrário também, não pode? Também. Pode. Você pode chegar na sala de aula, o cara entra emburrado, mal cumprimenta todo mundo. Né? O típico professor mal-humorado, aquela figura, né? Ele se acha, né? Uhum. E ele ainda diz, eles não têm que gostar de mim. Como assim? Ô, gênio! Né? E aí a tua aula é uma aula muito pior daquilo que você esperava, aí você tem a frustração. Né? Então você tem aí uma qualidade muito inferior, você vai para o nível da frustração e é aí que você perde o cliente. Tá? Então, às vezes, o cliente ele pode até te dar uma segunda chance, ele insiste com você, mas se você insiste na frustração, você vai perder o cliente e não volta. E isso a gente percebe, em qualquer ramo, né? Em de qualquer atividade. ramo. Uhum. E eu estou usando como exemplo a educação, é claro, porque nós somos educadores, né? Mas também poderia estar em qualquer ramo de atividade. Mas na educação é mais forte isso. Por quê? Porque se não tem um encantamento, ou se não tem pelo menos uma certa satisfação, né? Não há o aprendizado. Não há. A aprendizagem é muito vinculada ao fator emocional. A gente aprende por emoção. Né? Então, é necessário esse vínculo. Esse ponto ele é importante, sabe? Quando o professor consegue criar esse vínculo, consegue... eu costumo comentar, né? Você trabalha na academia, eu trabalho na academia, né? Nós temos também aulas em outros lugares e tal. Às vezes você olha para um professor, né? E ele... Nossa, eu tô louco para ter aula com esse professor. Né? Aí esse professor entra em sala. E você fica olhando para ele, admirando, nossa, como esse homem sabe? Meu Deus do céu, como essa professora sabe? Olha só o conhecimento que tem. Seria ótimo que eu entendesse alguma coisa do que ele fala. Seria ótimo, né? Um pequeno detalhe. Né? Nossa, olha a genialidade dele, só que eu não entendo lufas do que ele fala. Não adaptou para o cliente, não adaptou para o público-alvo. Porque pegamos pessoas diferentes, pegamos públicos diferentes. Aí volta naquela tua questão. Nem toda aula pode ser usada, ministrada com os mesmos termos, com os mesmos métodos, o mesmo jeito de falar nas mesmas salas. A gente tem, né, públicos diferentes. Você tem os ingressantes e os concluintes. Aí você já tem uma faixa etária e uma faixa de maturidade que já te pede uma diferença de tratamento. E em outras regiões, em outros públicos, a gente tem essas situações, então tem que adaptar mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, como é que você gera essa qualidade, então? Posso pedir minha próxima tela? Vamos em frente. Olha lá, para gerenciar essa qualidade, o que a gente precisa? É fundamental saber qual é a expectativa do cliente, porque eu preciso identificar o perfil do público-alvo, adequar a minha promessa, adequar a minha propaganda, a minha comunicação, ou seja, eu tenho que dizer exatamente o que eu preciso, né, o que eu pretendo com o meu produto ou com o meu serviço. E eu também preciso avaliar a entrega da empresa, a minha entrega enquanto profissional. O que eu estou entregando para essa sociedade? Acompanhar então essa realidade do meu bem ou do meu serviço e implementar adequações e melhorias a partir dessa avaliação que eu faço. Então eu avalio tudo isso e vejo como que eu posso fazer. Aí você vai olhar para mim, Oswaldo, e você vai dizer assim, tá, avalia como? Como é que eu gerencio isso? Como é que eu traço, por exemplo, a estratégia, o perfil do meu público-alvo? Como é que eu vejo para adequar a minha propaganda, a minha comunicação? Como é que eu faço para avaliar se o meu produto, se o meu serviço está sendo de qualidade? Aí eu vou te pedir, meu caro colega, a minha próxima tela e eu vou me inspirar neste pensador, Voltaire, esse filósofo. Pô, se inspirou mal, né? Poxa, não, se inspirou mal, tremendamente mal. Nossa! É isso aí. Olha o que ele diz, se não é fantástico. O valor dos grandes homens mede-se pela importância dos serviços prestados à comunidade.
O valor dos grandes homens mede-se pela importância dos serviços prestados à comunidade. E o que tem a ver com a qualidade? O que tem a ver é que muitos pesquisadores, muitas pessoas se dedicaram, se debruçaram a estudar a qualidade e ver como que eu faço para identificar o perfil do meu público-alvo. Como que eu faço para identificar qual é a expectativa desse meu cliente? Como que eu faço para fazer uma comunicação de sucesso, para não ter ruídos de comunicação? Como que eu faço para atender tudo isso? E a gente teve, então, no decorrer da história, o surgimento de várias metodologias e várias ferramentas da qualidade. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou? Nós programássemos, não teria... Ficou sensacional. Sabe por quê? Porque agora estas metodologias ficarão para o nosso próximo programa. Isso mesmo. Volte com a gente, a professora Ângela vai voltar aqui, vai estar conosco e você vai pegar agora o como seguir isso em frente para, né, a gestão de qualidade do seu negócio. Ângela, muito obrigado, Ângela, muito obrigado mesmo. Prazer. E já está o compromisso aqui. Vai voltar para nós continuarmos nessa conversa sensacional. O Voltaire ali me ganhou, hein? O Voltaire ali me ganhou. Gente, um abraço, até o próximo programa do Eureka na TV. Tchau, tchau.